Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Este é o terceiro programa e que nós nos sentimos assim muito lisonjeado, muito agradecido à bondade divina de podermos estar aqui falando de assunto assim tão importante para essa nova geração, vamos colocar assim, para esse nosso momento da humanidade, que é falar sobre o espiritismo, essa ciência, essa filosofia, essa religião tão moderna. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, né? Iniciando então o trabalho de hoje, hoje nós vamos falar, dentro desse nosso assunto, do estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Essa matéria tão maravilhosa que foi atualizada pela Federação Espírita Brasileira de forma a ficar assim uma coisa mais dinâmica, nós vamos então hoje dar continuidade e vamos questionar assim, por que nós consideramos o Espiritismo a terceira revelação de Deus? Hoje então nós vamos falar sobre revelação. E para falar em revelação, nós temos que primeiro saber o que é revelação. E aí vamos ao velho e bom Aurélio. E ele nos diz: tirar o véu, deixar-se ver, mostrar-se, manifestar-se, fazer conhecer, divulgar, propagar, revelou a descoberta em primeira mão. Revelou a descoberta. Então, revelação, segundo Aurélio, segundo os dicionários, não é nada criado, é alguma coisa que foi descoberta. Vamos então para o nosso espiritismo, vamos lá para a Gênese. A Gênese, logo no capítulo 1, no item 2, nós vamos encontrar Kardec dizendo assim: definimos primeiro o sentimento da palavra revelação. Revelar vem do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu. E ele continua: e figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta e desconhecida. Então, a coisa existe, mas nós não conhecemos. Então, a revelação, ela vem dizer, vem mostrar aquilo que está encoberto. Então, essa é a revelação. Lá no item 2, continuando no item 2, Kardec, desse mesmo livro, a Gênese, Kardec vai dar continuidade e vai dizer assim, ó: todas as ciências que nos fazem conhecer o mistério da natureza são revelações. Então, ele coloca que todas são revelações. E aí ele diz uma outra coisa interessante. E se pode dizer que há para a humanidade uma revelação incessante. Então, ele vai mostrar para a gente que a revelação continua. Vai ter sempre coisas novas. Na realidade, nós estamos sempre aprendendo, sempre buscando, sempre encontrando coisas novas. E aí, ele dá continuidade falando assim, olha, a astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos. A geologia revelou a forma da Terra. A química, a lei das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo. Então, ele vai colocando assim a importância das ciências. Então, a gente observa que o espiritismo ele está alinhado com a ciência, né? É a religião que está alinhada com a ciência. Se alguém já disse no momento anterior que ciência e filosofia não se misturam, não está se referindo ao espiritismo, porque estamos alinhados com a ciência. E aí Kardec continua falando assim, olha, Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier, essas pessoas, esses seres que ele coloca, né? Nicolau, principalmente Copérnico, né? Nicolau Copérnico, aquele que falou que a Terra não era o centro do universo, desafiou, e aí ele quase que morreu por conta disso, aí ele recua. E ele anuncia isso aí, né? Isso aí é essa ideia que logo em seguida Galileu pega essa história, pega essa informação de Copérnico, ele já havia desencarnado, mas Galileu pega e diz
que a Terra não é o centro do universo. E aí ele diz que o Sol é o centro do universo. É claro que para aquela época, né, só havia, não teria essa condição de saber que existem outros sóis, outros universos, essa coisa. Mas aí ele coloca, então, ele dá essa nova informação para a ciência. Newton, ele fala das leis da atração universal, né? Então ele coloca a questão da maçã que cai, ele percebe. Então, assim, ele coloca dessa maneira. Laplace, ele é aquele que fala do sistema cosmogônico, que fala da aparição, formação da Terra. Então, assim, todos eles fazem isso. E Lavoisier, né, é química moderna, vem mostrar, então, outras situações que hoje nós entendemos. Todas essas pessoas, todos esses seres que Kardec coloca, eles não criaram nada, eles simplesmente foram reveladores. Então é importante nós entendermos isso. Foram reveladores. Dando prosseguimento, então, por que é a terceira revelação? Se é a terceira, qual seria então a primeira e a segunda revelação? E aí nós vamos então buscar também, lá na Gênesis, agora, lá no capítulo 20, lá no capítulo 1, mas lá no item 21, quando Kardec diz assim, Moisés, ele fala logo da primeira, Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberanamente Senhor e Criador de todas as coisas. Então, assim, a primeira grande revelação foi dizer que não existiam vários deuses, existia um Deus soberano, um Deus único, poderoso. Então, ele veio trazer para a gente a ideia de um Deus. E ele fala também que Moisés, ele promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé, que no caso é o decálogo trazido para a gente. Outra coisa que ele fala de Moisés é que, como homem, ele foi o legislador do povo, pelo qual essa primitiva fé, né, lá no início, depurando, né, tirando aqui os excessos, havia de espalhar-se por sobre toda a terra. E a gente fala tirando o excesso porque a gente sabe que tem a lei de Deus e tem as leis que Moisés teve que implantar naquele povo, né, como se fosse Deus falando para ele para fazer daquela forma, implantou um certo medo naquele povo. Logo, nós entendemos que a primeira grande revelação foi Moisés, que estabeleceu no judaísmo esse monoteísmo, só existe um Deus, e nos trouxe o grande decálogo de Deus, que é insuperável. Essa é a primeira. Bom, quando a gente vai, então, já sabemos qual é a primeira grande revelação. Qual é a segunda revelação? A gente vai encontrar também na Gênese, no mesmo capítulo, mas no item seguinte, o item 22. E lá no item 22 é escrito assim, o Cristo, tomando da antiga lei, o que é eterna e divina, antiga lei, e rejeitando o que era transitório, que foi usado para aquele povo, para aquele momento, puramente disciplinar e de concepção humana, que são as leis mosaicas, digamos assim, não é a lei de Deus. Aí o que faz Jesus? Acrescentou a revelação da vida futura, a vida futura, que assim a coisa não se acaba ali, uma coisa que Moisés não falou, que existiam penas e recompensas. Então ele coloca também que não era simplesmente a coisa, a vida futura, não. A vida futura, sim, mas dependendo das nossas atitudes, né? A revelação das penas como recompensas que aguarda o homem depois da morte, mas também, assim, das consequências. Então, é o que Jesus traz para a gente. Então, a gente entende que o cristianismo de Jesus é a segunda grande revelação para a humanidade. Então, porque Jesus traz a certeza dessa vida eterna. Jesus traz a necessidade, a observação da fraternidade universal e o mandamento cristão de amar incondicionalmente a Deus e ao próximo. Então, coisas que até então a gente não conhecia. Então, entendemos aí que esta é a segunda e grande promessa, a segunda e grande revelação. E aí, para a gente
concluir a segunda grande revelação, nós fomos lá na Revista Espírita de março de 1861, e lá a gente tem uma comunicação, o médium do senhor Molhouse, e ele, além de outras coisas, ele fala assim, é uma pergunta que tem lá, em todas as comunicações feitas à Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, cita-se Jesus como sendo o que ensinou a mais bela moral. Alguém pergunta, quem deve pensar disto? Então, essa pergunta é mandada, né? O senhor Mulhouse, então, recebiam cartas também ajudando na codificação kardeciana, e ele responde isso, né? Um espírito responde para ele aqui, o que pensar disso? Ele, sim, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e os tornar a todos irmãos. A moral que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor do próximo, que deve criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. Isso tem mais de 100 anos, mais de 150 anos, e a gente continua entendendo que é tão atual esse pensamento como era há mais de 150 anos atrás. E a gente observa, então, nessa frase que ele coloca, que esse Espírito traz para a gente, que coloca Jesus como iniciador da moral mais pura e mais sublime. Não tem um ser mais elevado que Jesus em nosso planeta. Né? Nós entendemos que todos esses espíritos que vieram antes mesmo de Jesus, que as pessoas falam, foram todos enviados por Jesus, preparar o caminho nos diversos rincões desse planeta. Então, o iniciador da moral mais pura e mais sublime. Outra observação, renovar o mundo, mudar, transformar o mundo, aproximar os homens, nós somos tão desconectados. Então, isso aqui é coisa de quem? De Jesus. Tornar todos nós irmãos, através de quê? Da caridade, de amor ao próximo. É o que ele observa, então, aí com relação a Jesus. E aí nós vamos ter uma solidariedade comum, o que tem faltado muito em nosso planeta, o que tem faltado muito em nossos corações. E aí o nosso planeta, ele vai poder se tornar essa morada de espíritos superiores, de espíritos amigos. E aí a gente vai, então, para a terceira grande revelação. E aí a gente vai encontrar essa terceira grande revelação no livro Consolador, de Emmanuel, onde Emmanuel fala assim, lá respondendo a questão 271, Emmanuel fala assim, até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça e do Deus único. O Evangelho, através de Jesus, a revelação insuperável do amor. E aí, o que ele coloca? O Espiritismo, né, que a gente vem através do nosso codificador Allan Kardec, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Com tudo isso, então, o que a gente entende? Por que o Espiritismo? Por que a gente conclui, então, que o Espiritismo é realmente a terceira revelação de Deus? A luz do Espiritismo que veio esclarecer para toda a humanidade a verdade, que envolve o espírito sob todos os aspectos, sua natureza, sua origem, o seu destino. O Espiritismo vem plantar na Terra por inúmeros espíritos, não chegou para uma pessoa, chegou por inúmeros espíritos que teve na codificação esses ensinamentos através do trabalho, então, de Allan Kardec. O Espiritismo ele vem mostrar a ascendência do espírito sobre o corpo físico, que nós não temos
um espírito, nós somos um espírito e temos um corpo, que após a desencarnação nós continuamos existindo. E vem mostrar essa relação que existe entre o mundo material e o mundo espiritual. E aí ele acaba com isso, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Por que a terceira revelação, então? Porque a moral do Cristo, essa moral cristã é a moral que nós, espíritas, temos que pregar. Isso fortalece muito o cristianismo dentro de nós. Isso esclarece o que nós somos, de onde nós viemos, esclarece o que estamos fazendo na Terra, esclarece por que nós sofremos. Qual é a nossa destinação futura? Por isso que ele é a terceira revelação. É a terceira revelação também ao mostrar a verdade, ao mostrar o Espiritismo, ele como terceira revelação de Deus aos homens, ele chama a si a função de quem? Do Consolador prometido. Por que é o Consolador? Porque ele vai trazer a verdade, né? Conhece-te a verdade te libertará. Então, eu conhecer a verdade, que o Espiritismo traz para a gente essa oportunidade. Desta forma, cabe ao Espiritismo, como terceira revelação, a importante tarefa de consolidar, não é mudar nada não, consolidar no coração do homem a certeza da imortalidade, de que nós, uma vez criados, nós não nos destruímos mais. Quando nós espíritas falamos de que nós reencarnamos, é porque a gente só encarna uma vez, depois a gente só reencarna constantemente. E aí a gente conclui dizendo que o caráter da revelação espírita é dar continuidade a esse plano espiritual, sabe, de interagir com a humanidade, porque essa interação é constante em vista do nosso curso evolutivo, que a gente vai crescendo, vai cada vez evoluindo mais, mas tudo isso em conformidade com os desígnios de Deus. Não existe o acaso para nós espíritas. Desta forma, nós concluímos o dia de hoje e essa semana, e a gente espera que cada um tenha compreendido a nossa proposta, leia o estudo, que o Espiritismo tem que ser estudado, tem que ser lido, tem que fazer com que nós possamos buscar o conhecimento da verdade. Conhece a verdade libertará. Até o próximo programa e que Deus nos abençoe imensamente.